preparando Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 6, a partir do capítulo 6. Podemos ler o versículo a partir do versículo 60. Se você pode se colocar em pé, convido você a se colocar em pé nesse momento. Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Pois se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. O Espírito é o que a ver as palavras diz Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, bem sabia, no princípio eram os que não criam, e que era o que havia. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode ir a mim, se por ele não for concedido. Desde então muitos dos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Feche teus olhos nesse momento. Querido Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor, por essa palavra. Fala conosco, ó Pai, poderosamente, Senhor. Sim, ó Pai, fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Dá direção, nos cura. Estamos aqui abertos à Tua voz, à Tua vontade, aquilo que o Senhor quer realizar. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Usa poderosamente dos meus lábios, de todo o meu ser, Senhor. Vem colocando, Senhor, usa todos os dons a qual estou aberto para que possamos ser transformados, curados pela Tua palavra, pelo Teu poder, ó Pai. Cobra com o Teu sangue, Senhor, a cada vida, a cada pessoa que aqui está, que Teus anjos aqui estejam. Somos gratos a Ti, ó Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Pode se sentar. Amém. Quando eu estava meditando nessa palavra, me vinha algumas lembranças da minha vida. Uma delas foi quando eu soube a respeito do câncer, e a outra, quando eu tinha 14 anos de idade, eu estava em São Paulo. Até o final vocês vão entender mais ou menos aonde eu quero chegar com tudo isso. E eu lembro que em São Paulo eu fui trabalhar numa indústria de pente, né? Ou pente, como diz o paulista, né? Pente. E lá teve uma oportunidade que eu saí andar, naquela época já era grande São Paulo, né? E eu me perdi na Marginal Tietê. E ali com 14 anos de idade, perdido ali
e perguntando para onde eu vou. Para onde eu vou? E agora, não sei que lado que é o centro, porque lá você olha é prédio para um lado, prédio para o outro, né? E eu olhei perdido. E comecei a ficar desesperado. Me abalou. Ontem nós falamos a respeito de medo e me deu medo. E agora eu, um jovem, um adolescente aqui perdido nesse local, numa cidade imensa, naquele tempo não tinha telefone celular nem nada. O que eu faço? Mas de repente vem uma luz. Os ônibus passando e estava vindo um ônibus escrito metrô. E aquele ônibus, eu falei, mas espera aí. Se eu estou olhando para esse ônibus que está escrito metrô, ele passou, mas eu sabia que viriam outros, né, que iam até os terminais do metrô. Se eu chegar no metrô, eu me encontro, porque eu sei, eu posso ir até o terminal que eu quero, e lá eu vou pegar o ônibus em direção ao bairro, à vila que eu moro. E foi isso que eu fiz. Peguei o ônibus, ele foi até o metrô, e lá eu me encontrei. E ali, lembro que eu estava perguntando assim, para onde eu vou? Para onde eu vou? Depois vocês vão entender. E lembrava também quando eu tive o diagnóstico do câncer. Veja que interessante, minha esposa lembrou que ela estava junto. E eu teve um momento que eu nem lembrava, eu fiquei tão perdido, meio que escureceu tudo. Eu saí do hospital, fui até a esquina e comecei a olhar para um lado, para o outro, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou. Para onde eu vou nos dá a ideia de lugar. Dá a ideia para mim e para você de lugar, para onde eu vou. Veja que interessante, nós lendo essa passagem, compartilhando, e o Espírito Santo me levava a voltar ao contexto dessa palavra. Capítulo 6, eu convido você desde o início, lá do capítulo 6, onde fala assim, a multiplicação dos pães, peixe. Aqui nós vamos ver o contexto de tudo isso que está acontecendo ali com os discípulos, da situação que ocorreu ali, aonde levou Pedro a dar aquela resposta, a Jesus fazer uma pergunta para eles. E aqui na multiplicação dos pães, vai narrar para nós o que? Eu vou estar lendo, compartilhando aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, um versículo, nós vamos entrando naquilo que Deus quer, que o Espírito Santo quer desenvolver para nós. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão via ter com ele, você tem perguntado, Jesus tem perguntado para você o que você vai fazer, para onde você vai, qual é a resposta, mas o que acontece aqui, Filipe respondeu-lhe, porque ele bem sabia que havia de fazer, Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Imagine a situação, uma multidão caminhando com Jesus, discípulos caminhando com Jesus. Ali, junto daqueles, estavam ali fariseus, escribas, pessoas, tinha 3 grupos, discípulos,
multidão, escribas, fariseus. 3 grupos ali. E aquelas pessoas têm fome. E o que acontece? Jesus experimenta, um dos discípulos pergunta a eles, e ele já sabia o que iria fazer. Mas nós aprendemos o que é aqui, o que está acontecendo aqui. É que aquela multidão está com fome. Mas o que ocorre? O que eu aprendo aqui com tudo isso é que com pouco Jesus alimenta a todos. Ou seja, talvez você, eu, nós estamos vivendo uma situação na nossa vida. Talvez a tua casa, a tua família precisa ser alcançada. Mas você talvez está se perguntando, mas é só eu para orar por todos. Mas Deus está no controle, Jesus está no controle. O que acontece? Trazem a Ele poucos pães, pouco peixe, e o que acontece? Nós vamos ver que Ele alimenta a todos. Todos eles, toda essa multidão, todo esse povo é alimentado. Ou seja, não sei o que você está vivendo, qual a situação que está acontecendo. Talvez para você é pouco, talvez você está se sentindo incapaz, talvez você está se sentindo pequeno. Eu não sou ninguém. Mas quando Jesus está no negócio, tudo se multiplica. Jesus está na minha vida e na tua vida. Ele está no controle. Talvez Ele tenha perguntado para você, para mim, para você, o que você vai fazer? Ele já sabe, Ele conhece todas as coisas. Só nós precisamos tomar atitude, continuar, perseverar, não desistir. E o que acontece? É interessante que no final, nos outros evangelhos, você vai ver, vai falar até, e aqui também nesse, em Marcos 6,43 vai falar que depois eles recolhem quantos cestos? Cheio? Alguém lembra? 12. Jesus nessa noite está falando para mim e para você. Eu tenho alimento para o ano todo. Não vai faltar. Não vai faltar. Ele é Senhor da minha vida e da tua vida. Aqui nós estamos vendo o contexto, o que está acontecendo, o que ocorreu, por que nós meditamos ali nessa passagem onde Jesus é abandonado e muitos discípulos e a confissão de Pedro. E nós vamos ver que na sequência vai falar, Jesus anda sobre o mar. Ele está andando sobre o mar. E quando vem a tarde, os seus discípulos, versículo 16 do capítulo 6, desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque o grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25, outros 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e temeram. É interessante que ontem nós compartilhávamos na reunião de homens sobre medo, né? Temor. E Deus falou muito forte conosco, poderosamente, naquela reunião de homens. Eu lembro que o pastor Josmar trazia a respeito do medo, falava, e o que nós precisamos fazer? Enfrentar. Nós sabemos que o medo também ele pode ser benéfico em alguns momentos. O medo pode nos livrar de alguma situação, mas muitas vezes o medo ele pode nos travar, ele pode nos impedir de continuar.
daquilo que Deus quer realizar e Ele está realizando. Nós estávamos cantando nessa noite, estava aqui um louvor, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Já está acontecendo. Já está acontecendo nesse lugar. Comece a olhar com olhos da fé, de fé. E ontem nós compartilhávamos lá e nós lembrávamos assim, talvez você não está vendo, não está claro, mas o justo viverá pela fé. Não por vista, você crê que Deus tem promessas na sua palavra. Ele tem vitória para mim e para você. Lutas teremos? Teremos, com certeza. Aflições teremos. Mas Ele está conosco. Nós vamos entender a conclusão dessa passagem, o que nos fala, aonde Jesus quer falar conosco nessa noite. E Ele quer falar poderosamente. Creia. E aqui eles tiveram medo, temeram, mas Jesus estava ali, apareceu, cessou tudo. Então eles de boa mente receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Depois, na sequência, fala: Jesus é o pão da vida para os que creem. Você crê, por isso você está aqui. Jesus é o alimento. Mas veja na sequência o que nos fala. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum. Quem foi para Cafarnaum? A multidão, em busca de Jesus. E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus, conhecedor de todas as coisas. O que acontece? Jesus aqui ele olha e sabe que a multidão está buscando o quê? O pão. Jesus respondeu-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu lembro assim que, quando eu comecei na igreja, a buscar a Deus, foi num momento de luta, de dificuldade, e naquele momento, eu estava tão endividado que não tinha nem como pagar as minhas contas. E aquilo me fez a buscar. O quê? Eu queria me saciar, queria me alimentar. Eu não estou dizendo aqui que você, nós não podemos ir até Jesus, buscar uma resposta. Mas o que acontece aqui, Jesus conhece o coração deles. Vocês estão me buscando porque querem o pão e o peixinho. Vocês querem o pão e o peixinho. E eu, no início da minha caminhada, eu buscava Jesus porque eu queria o pão e o peixinho. Mas Jesus tem muito mais do que pão e o peixe. Jesus tem tudo. Jesus é dono de tudo. Eu lembro que um companheiro meu, ele começou a ir na igreja porque ele queria ver as menininhas. Foi pescado também, hoje está firme, caminha na obra de Deus. Muitas vezes, como multidão, nós caminhamos. É da multidão que sai o discípulo. Muitas pessoas
que nós precisamos fazer? Às vezes alguém que ainda está na multidão não tomou uma posição, mas nós precisamos interceder, acolher, até falar: Jesus tem o pão e o peixinho, continue vindo buscar. Mas Jesus quer te pegar. Amém? Talvez você ainda não entendeu por que você está aqui, por que nós estamos aqui. Porque alguém que ainda não entendeu, até o tema aqui, a partir desse versículo 22, nos fala assim: Jesus é o pão da vida para os que creem. O título está aqui. Versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus o selou. Disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Veja que forte aqui. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Creia naquele que Ele enviou. Aqui nós estamos vendo o contexto de toda essa caminhada. Quem estava caminhando com Jesus? Multidão, discípulos. No meio da multidão estava ali escribas e fariseus. Nós vamos ver que é interessante que o que ocorre nesses três grupos, né? Os escribas e fariseus sempre questionavam Jesus em tudo. Em tudo. Usavam da lei, do conhecimento deles, sempre questionavam. A multidão acompanhava Jesus porque queriam milagres. E os discípulos? Eu estava anotando alguma coisa aqui e achei muito interessante. A multidão que saiu ali, eles acompanhavam a Jesus. Estavam acompanhando a Jesus. A multidão, ela oscila. Às vezes, quando falta o pão, né? Ela vacila, vai e volta, vai e volta. Estava vendo o seguidor, o acompanhante, ele oscila. Faz tudo ao contrário o que a Bíblia propõe. O seguidor é o discípulo. Se submete, obedece. Não é mais a minha vontade que prevalece. E eu me colocava aqui. Quando eu estou meditando, eu me coloco naquela situação. O que eu tenho sido? E pergunto para mim. Estou só acompanhando a Jesus? Ou sou um seguidor de Jesus? Ou já sou um discípulo? Mas lembre, não importa. Eu diria assim, é da multidão que sai o discípulo. É da multidão que sai o discípulo. Nós podemos ver todo o contexto. Quem estava caminhando com Jesus? Multidão, discípulos, escribas, fariseus. Onde nós estávamos compartilhando, versículo 60. Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Agora eu vou estar lendo o início, a palavra-chave
os versículos-chave. Muitos, pois, dos seus discípulos, Jesus fala aqui, né, nós vamos ver que ele fala que ele é o alimento, né? Deixa eu concluir aqui só para a gente entender um pouco. Mas, versículo 36, já vos disse que também vós me viste e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu para fazer a minha vontade, para não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmo. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Por que ler dessa passagem? É uma passagem que o pastor sempre traz para nós no culto, na celebração da ceia. Mas aqui nós estamos mergulhando, entendendo um pouco desse contexto, o que está acontecendo. Uma multidão, um povo que caminhavam, seguiam a Jesus, buscando se alimentar, se saciar, e de repente Jesus fala algo forte, algo que mexe com as estruturas deles, algo, e a gente vai ver até lendo alguma coisa, nós vamos ver devido à cultura do povo judeu, é algo assim que mexe, como que pode, como que nós vamos comer essa carne, como que vamos beber desse sangue. É algo que parece que balança para a mente deles, para a cultura deles. Se a gente for entrar um pouco, nós vamos ler a respeito de sacrifícios. Alguns povos ímpios e pessoas afastadas de Deus da época comiam o seu sacrifício, aquela carne, tomavam sangue, né? Talvez hoje mesmo, eu lembro assim que um dia
lendo alguma coisa, nós vamos ver que todas as religiões vai falar de sacrifício, né? E nós vimos que Jesus é o sacrifício. Jesus morreu por nós naquela cruz. Jesus, o Cordeiro, para nos dar vida. Mas o que aconteceu? Aquilo mexeu tanto com eles que, como que pode ele falar que ele é o alimento? E nós podemos entender como aqui, como que alguém que não está no Espírito, alguém que não compreendeu, como alguém que não nasceu de novo, nós estamos aqui, todos aqui nasceram de novo, todos aqui têm entendimento, o seu espírito foi recriado, o Espírito Santo de Deus fala através da sua palavra, fala para nós, nos revela o sobrenatural. Nós aprendemos também que em Romanos lá, o apóstolo Paulo fala que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Então, muitas vezes tem coisas que na nossa caminhada parece algo difícil de entender. Mas Deus, o Espírito Santo nos dá discernimento, entendimento, que nós possamos ser sensíveis a ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tem falado para mim e para você, para as nossas vidas. Isso mexeu com eles. E eles ficaram ali e murmurando. E Jesus, até aqui, ele vai falar, porque eles se afastam, eles se distanciam. Deixa eu só voltar aqui, no versículo 55, nos fala assim, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E depois ele continua aqui. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam quem era que havia de entregar. E dizia, por isso, eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? O que eu aprendo aqui? Depois das palavras de Jesus, algo que mexe com eles, algo forte, eu sou o pão da vida, eu sou alimento, quem não se alimenta de mim. E eu quando meditava, eu até imaginava aqui algo forte que falou para eles, e algo que balançou, e muitos deles abandonam a Jesus. Muitos discípulos. E quando eu estava meditando, me vinham algumas situações. Tem situações muitas vezes que é o sobrenatural, tem muitas coisas que às vezes é algo forte que mexe conosco, nos balança. E eu lembro assim que algumas pessoas compartilhando, meditando, às vezes a gente balança, dá vontade de voltar.
abandonar. Pessoas já falaram, eu já tive esse pensamento hoje, pela graça de Deus, Deus tem fortalecido, eu tenho entendido que não há outro caminho. A palavra de Deus nos fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, Jesus falando. Não tem retorno, não tem volta. Você que já entendeu, você que tem vivido, você que tem deixado o Espírito falar a você, Jesus é o caminho. Fala para a pessoa que está ao teu lado, não tem retorno, meu irmão. Por mais que se levante alguma situação, algo abale, algo seja forte, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Quem que permaneceu com ele? Os discípulos. Os escribas, fariseus se afastaram. A multidão balançou e se afastou. Aqueles que entenderam que Jesus é o caminho, que Jesus é verdade, que Jesus é vida. A palavra de Deus nos fala, Evangelho de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Lembro que no início eu falava assim, contava o testemunho de São Paulo e contava o testemunho da Santa Casa. E eu perguntava assim em alguns momentos, para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Jesus traz a resposta para eles aqui. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu falava no início, para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? A palavra fala assim, para quem iremos nós? Talvez você está perguntando, para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde irei? Aponta para um local. Mas a palavra fala, para quem iremos? Aponta para uma pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Jesus. O que tem te abalado, o que tem mexido, o que tem sido algo talvez que tem balançado com você, assim como aqueles discípulos, fariseus, algo do sobrenatural, algo do céu que eles não entenderam e afastou eles, distanciou eles, eles abandonaram a Jesus. Mas aqui, Jesus fala assim, e vocês também vão me abandonar? O que você tem vivido, o que tem acontecido na tua vida, o que tem acontecido na tua história, tem abalado você, você também quer me deixar? E Pedro fala, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Só Jesus tem palavra. Só Jesus tem vida. Só Jesus é o caminho. Não é para onde eu vou. É para quem eu irei. É aos pés do Senhor. É aos pés de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fecha teus olhos. Convido o ministério de louvor.
Senhor.